Nós vamos para a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. No Evangelho de Marcos, irmãos. Evangelho de Marcos, hoje é o culto de ensino da palavra. É uma palavra de Deus, né? Para a nossa vida. Evangelho de Marcos, capítulo de número 4. Um texto bem conhecido. Eu vou ler do verso 35 a seguir até o verso 41. 35 a 41 do Evangelho segundo escreveu o evangelista Marcos, capítulo 4, tá bom? Jesus acalma a tempestade, amém? Vamos lá. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Então o despertaram, dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Então sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Amados irmãos, nós podemos observar nesta palavra que Jesus, logo após dar uma palavra de ensino para os seus discípulos, ministrar uma palavra sobre a vida dos discípulos, logo após multiplicar pães e peixes, e dar grandes ensinamentos através de parábolas para os discípulos, a palavra do Senhor nos mostra que Jesus, então, chama os discípulos para entrar no barco e atravessar para o outro lado do mar. E a palavra do Senhor diz que eles, estando no mar, na embarcação, de repente, a palavra do Senhor diz claramente que de repente se levantou um grande temporal de vento, que as ondas cobriam o barco, e o barco já se enchia de água. De repente, imediatamente, um grande temporal de vento. A primeira coisa que nós podemos entender aqui é que a nossa vida, irmãos, é assim. As coisas estão indo tudo bem, está tudo bem, tudo tranquilo. As pessoas estão levando a sua vida com aparente tranquilidade, fazendo seus planos, projetos, projetando negócios, projetando família, projetando estudos, enfim, estão direcionando as suas vidas. Isso é normal. Mas a Bíblia diz aqui que pode acontecer que de repente venha uma tempestade inesperada. A vida é assim. Inesperadamente surgem alguns problemas na nossa vida, e pode ser que você esteja vivendo isso. Você tinha planos na sua vida. Qual era o plano dos discípulos aqui? Chegar do outro lado. Entrou no barco e disse: daqui a pouco nós estaremos do outro lado. Não passava pela mente deles, pelo coração deles, enfrentar uma tempestade. Mas, de repente, a tempestade apareceu. Pode ser que você projetou a sua vida, você fez planos para a sua vida esse ano, e de repente chegou uma tempestade tão forte
que você não sabe mais o que fazer. O mundo inteiro está enfrentando essa tempestade. O mundo inteiro, de repente, as coisas mudaram. Quem tinha planos, não tem mais, porque não sabe o que acontece amanhã. Quem tinha alguns desejos no coração, os desejos ainda continuam, mas a certeza de realizar, ninguém tem mais. Então, de repente, nós somos assolados, atingidos, por uma tempestade muito forte. Aliás, quando foi no mês de fevereiro, eu fui ao médico, tive um probleminha de saúde, e fui ao médico, e conversando, o médico pediu alguns exames, e o médico disse assim: olha, faça logo esses exames e traga para eu ver, porque pode ser que, talvez, quando o exame ficar pronto, eu nem consiga ver os exames, você deixa com a secretária aí, depois eu vejo e ligo, porque está vindo aí um tsunami, uma tempestade, essa enfermidade virá como um tsunami sobre todos. Ainda estava só nos comentários de que essa enfermidade estava chegando no Brasil. Mas o médico já disse isso para mim. Então, meus irmãos, de repente as coisas mudaram. Tudo saiu do lugar. Agora ninguém mais sabe qual atitude tomar. E pode ser que você esteja vivendo assim. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida nessa noite para dizer para você: fique tranquilo, se acalme. Deus tem o controle da tempestade. Deus tem o controle de todas as coisas. Fica tranquilo, nada foge ao controle e à direção de Deus. Agora, pastor, por que é que Deus permite a tempestade? Por que é que Deus permita que isso aconteça com a gente? Porque Deus está permitindo isso, irmãos. De uma coisa nós sabemos: a tempestade vai passar. Ela vai passar porque é Deus que controla tudo. Vai terminar tudo isso. Mas enquanto não passa, enquanto nós estamos vivendo essa tempestade, Deus quer nos ensinar algumas coisas. Nós precisamos aproveitar a tempestade, aproveitar esse momento difícil, para aprender algo. Era isso que Jesus estava fazendo com os discípulos. Até então, Jesus tinha realizado milagres na presença dos discípulos. Jesus tinha ensinado os discípulos, dado lições extraordinárias acerca do reino de Deus. Mas era até então só ensinamentos, era só instruções, era só teoria. E ninguém pode chegar no céu só por teoria. Ninguém pode ser salvo, ninguém pode ter uma vida abençoada espiritualmente só no campo teórico. Ninguém pode ter um ministério de êxito, de conquista, só na teoria. Precisa ter experiência com Deus. E Jesus leva os discípulos para o barco, agora para ensiná-los na prática algumas coisas. Deixar a teoria e passou para a prática. Então, durante esta pandemia, durante esse vendaval que está assolando a terra, nós, servos de Deus, a igreja de Jesus, o povo de Deus, precisa aproveitar esse momento para aprender algumas coisas. E eu quero apresentar para você 3 coisas que nós precisamos aproveitar nesse momento para aprender com Deus. A primeira delas está no versículo de número 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar:
cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Aleluia! Enquanto o vento assoprava na embarcação, a Bíblia diz no verso 38 que Jesus estava dormindo sobre uma almofada. E então os discípulos vieram até ele despertá-lo, dizendo: Mestre, não se importa que pereçamos? O que os discípulos estavam dizendo era o seguinte: o senhor não está se importando com o que está acontecendo com a gente? Tem pessoas que pensam isso, que Jesus não está importando, que Jesus não tem o controle da situação. Fique tranquilo, Jesus tem o controle. Está passando um vendaval, uma tempestade? Fique tranquilo. Eu estou com muito medo desta doença. Fique tranquilo, Jesus tem o controle de tudo. E então eles chegam até Jesus, desperta, acorda Jesus, e a Bíblia diz que Jesus, despertando, repreende o vento, manda o mar se aquietar, e o vento se aquietou, e houve grande bonança. A primeira coisa que nós temos que aprender, em meio a uma tempestade, é que nós devemos experimentar o milagre de Deus. Irmãos, é na tempestade, é na dificuldade, é na adversidade, é que nós experimentamos milagre de Deus. Milagre é aquilo que foge ao controle humano. Milagre é aquilo que sai do domínio do homem. E foi o que aconteceu aqui. O que é que você precisa viver durante esse período de tempestade, dessa enfermidade? O que é que você precisa experimentar? Experimentar um milagre de Deus. Deus vai fazer um milagre na sua vida. Deus vai fazer um milagre na sua casa. Você precisa aprender que Deus é um Deus de milagres. O nosso Deus é um Deus poderoso. O nosso Deus é um Deus que cura. O nosso Deus é um Deus que abre a visão aos cegos. É um Deus que faz o mudo falar. É um Deus que faz o surdo ouvir. É um Deus que ressuscita o morto. Aleluia! Experimente milagres de Deus. Os discípulos agora não só viram milagres. Os discípulos não só ouviram milagres, mas agora eles experimentaram milagres. Porque agora o problema era com eles. Aproveite esse momento tão difícil que você está vivendo para experimentar milagre de Deus na sua vida. Abra uma porta na sua vida para Jesus entrar e fazer um milagre. Coloca diante de Deus a sua causa, a sua necessidade, as suas aflições. Coloca diante de Deus. Experimenta milagre de Deus. Aleluia! Aleluia! A tempestade muitas vezes vem para a gente experimentar os milagres. Pastor, essa enfermidade veio, eu perdi o emprego, tá? Mas eu tenho certeza e eu sei de pessoas que em meio a essa tempestade, onde as empresas estão demitindo funcionários, pessoas que conseguiram emprego, pessoas que foram contratadas durante essa tempestade. Isso é experimentar milagre de Deus. Eu tenho certeza que você, se você colocar sua fé em Deus, você também vai experimentar milagres, porque Deus quer nos mostrar isso. Vai acontecer milagre na sua vida, na sua casa, na vida da igreja. Os milagres vão acontecer em nome de Jesus, mas você precisa ficar firme, aleluia, louvado seja Deus. Quando te faltar recursos, quando você não souber o que fazer, vá até Jesus. Fala com Ele, recorra a Jesus, porque é isso que Ele quer. Ele quer que você o procure, Ele quer que você vá até Ele e clame por Ele. Então, a primeira coisa que Deus quer nos ensinar durante esta tempestade que nós estamos atravessando, é que nós podemos experimentar milagre de Deus.
A segunda coisa está no versículo de número 39. Versículo 40. Versículo 40. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Irmãos, nesse momento, no meio dessa tempestade, dessa doença tão séria, aproveite a tempestade para amadurecer a sua fé. Os discípulos, durante a tempestade, foram provados na fé e eles amadureceram na fé. Eles aprenderam o que é viver agora a fé de verdade. Porque muitas vezes, irmãos, a gente ouve testemunhos, falamos que lindo, glória a Deus, mas você já viveu, você já precisou exercitar a sua fé, uma fé verdadeira. Você precisa amadurecer na fé. A igreja precisa amadurecer na fé, aprender a depender de Deus, porque quando nós temos o controle da situação, irmão, nós deixamos Deus de lado. Nós às vezes até nos esquecemos de orar, de louvar, de falar com Ele. Nós passamos dias sem falar com Deus, sem dobrar os nossos joelhos, sem clamar a Deus. Então nós vivemos uma fé superficial, mas a tempestade nos faz amadurecer na fé. Eu tenho certeza que essa crise de saúde mundial está levando muitos servos de Deus a amadurecer a sua fé. Porque, irmãos, não há a quem recorrer. A medicina não sabe o que fazer. As autoridades governamentais não sabem o que fazer. Quando você vê eles tomando uma atitude, eles tomam atitude dizendo o seguinte: olha, nós vamos agir assim, mas se precisar amanhã a gente volta atrás. Nós vamos abrir o comércio, mas se precisar amanhã fecha de novo. Ninguém sabe um medicamento, não tem. Mas tem um que tem. Tem um que tem a receita certa. Tem um que sabe o dia que vai terminar. Tem um que tem tudo nas mãos. Aleluia! Esse é o Deus da igreja. Ele sabe todas as coisas. Aleluia! Agora, nós precisamos aprender a viver pela fé. Amadurecer na fé em meio à tempestade é necessário para a igreja, é necessário para você, que está aí preocupado, se vai perder o emprego, se vai ter dinheiro para a alimentação amanhã, se vai poder pagar as suas contas. É tempo de amadurecer na fé, dizer: eu dependo de Deus, eu estou nas mãos de Deus, eu sei que Deus tem o controle de tudo, aleluia. Agora eles foram para Jesus, os discípulos, e disseram: o senhor não se preocupa? O senhor não está vendo o que está acontecendo? Tem muitos crentes que estão assim. Será que Deus não está vendo? Deus não tem o controle de tudo? Tem até pessoas que dizem assim: cadê o Deus dos crentes nessa hora? Eu já ouvi pessoas dizer. Cadê o Deus dos crentes nessa hora? O Deus dos crentes está no controle como ele sempre esteve. O Deus dos crentes continua fazendo milagre. O Deus dos crentes continua curando. O Deus dos crentes continua salvando. O Deus dos crentes, aleluia, tem o controle dos céus e da terra, aleluia. Mas Ele quer fazer com que nós, servos dele, amadureçamos na fé. Então, primeiro, aproveite essa tempestade para experimentar milagres de Deus. Você precisa de um milagre? Experimenta isso. Faça prova com Deus, entra na presença de Deus e confia no poder dele, que o milagre vai acontecer.
Segunda coisa, aproveite essa tempestade para amadurecer a sua fé. Não é hora de você fugir, não é hora de você correr, é hora de você buscar a Jesus. E Jesus disse para ele, olha o que foi que Jesus disse para eles. Por que vocês são tão tímidos? Ainda não têm fé? Vocês ainda não têm fé? Vocês andam comigo, vocês me servem. Irmãos, quantas pessoas estão na igreja e não têm fé em Deus? A tempestade chega, ele se desespera, ele corre, ele abandona Deus, abandona a igreja e vai procurar recursos lá no mundo. É porque falta fé. Mas Jesus está permitindo que tudo isso aconteça para amadurecer a nossa fé. A fé da igreja, a fé do crente, a fé dos pastores, a fé dos obreiros, a fé dos líderes, a fé dos membros. Nós precisamos amadurecer a nossa fé. Louvado seja o nome de Jesus. Terceira coisa, a palavra hoje é rápida. Terceira coisa, o verso de número 40. Verso 40. E disse-lhes, 41. Então sentiram um grande temor e diziam uns aos outros, mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse? Irmãos, olha só. Esses discípulos, como eu disse no início, tinham visto Jesus multiplicar pães, peixes, alimentaram a multidão com 5 pães e 2 peixes. Esses discípulos tinham visto Jesus curar pessoas. Mas, quando a tempestade chega, esse versículo prova que eles não conheciam Jesus. Eles não conheciam Jesus. E a pergunta é, você conhece Jesus? A igreja conhece Jesus? Nós conhecemos Jesus? Porque quando a tempestade veio, eles clamaram a Jesus. Jesus despertou, repreendeu o mar, mandou o vento cessar e fez bonança, acabou tudo o problema. Jesus disse para ele, vocês ainda não têm fé? Aí eles, a Bíblia diz que veio temor no coração deles. E um falava para o outro, mas quem é esse homem? Quem é esse? Irmãos, como pode discípulo de Jesus perguntar para o outro, quem é esse? Ora, se eles eram discípulos, discípulo é aquele que está ao lado, que caminha junto. Ele ouvia Jesus pregar, ele via os milagres que Jesus fazia, mas eles não conheciam Jesus. Tem muitas pessoas que estão na igreja, que dizem que servem a Jesus, mas que ainda não conhecem a Jesus. Jó é uma prova de alguém que servia, mas não conhecia. Porque Jó, a Bíblia diz, que veio uma tempestade, matou os seus filhos, veio uma tempestade, destruiu seus bens, veio uma tempestade, tirou a saúde de Jó, tirou a família, tirou os bens materiais e a saúde de Jó, derrubou a casa de Jó. E a esposa de Jó diz para ele, amaldiçoa o seu Deus e morre.
E ele disse assim: você está falando como uma louca. Nu saí do ventre da minha mãe, e nu para lá tornarei. Eu sei que o meu Deus se levantará sobre a terra. Eu sei que Deus vai se levantar e vai fazer algo. E quando Deus traz o milagre, quando Deus realiza o milagre, Ele exercita a fé em Deus. E Deus faz o milagre na vida de Jó. E dá a riqueza para ele 4 vezes mais do que ele possuía. Ele diz assim: antes eu conheci o Senhor só de ouvir falar. Mas agora os meus olhos te veem. Antes eu ouvia falar, mas agora eu experimentei quem é o Senhor. Assim tem muitas pessoas na igreja, muitos crentes, muitos pregadores, que andam com Jesus, mas não conhecem Jesus. Os discípulos não conheciam Jesus. Porque quando Jesus faz o milagre, eles começam a questionar uns aos outros. Quem é esse aí? Quem é este homem? Que até o vento e o mar lhe obedecem? Oh, aleluia, quem é? Aproveite a tempestade para aprender algo novo de Deus. Você precisa aprender algo novo de Deus. Você precisa viver experiências novas com Deus. Você já está caminhando no automático, está servindo a Deus no automático, nunca mais provou algo novo de Deus. E Deus tem coisas novas para fazer na sua vida. Você precisa experimentar coisas novas de Deus. Você precisa, irmão, você precisa entrar na presença de Deus e entender que Deus pode fazer coisas novas todas as manhãs. Agora você já não exerce mais fé. Você agora faz aquela oração rasa, aquela leitura obrigatória, porque virou uma religião para você. Mas Deus quer te mostrar coisas novas. Deus quer fazer coisas grandes e novas na sua vida. Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Ou seja, coisa nova. Irmãos, nós podemos viver o novo de Deus todo dia. Todas as manhãs, Deus tem algo novo para a gente. Agora nós precisamos, nesse momento tão difícil, experimentar o novo de Deus na nossa vida. Busque algo novo de Deus para você. Busque mais unção. Busque mais conhecimento de Deus. Aleluia, se aproxime mais do Senhor. Procure conhecer mais a Deus. Quem é este? Os discípulos perguntando. Imagina você, irmão. Você está na igreja adorando, de repente um milagre acontece na igreja, um coxo anda. Aí você vira para o lado e diz: mas eu não sabia que Jesus fazia isso. Jesus faz isso? Pois é, tem muita gente que duvida ainda. Assim como os discípulos. Mas quem é esse homem? Que até o vento e o mar obedecem ele? Esse é o Deus da igreja. Esse é o Jesus que eu sirvo, que a igreja serve, que nós servimos. Você que está aí na sua casa, vivendo uma tempestade, de repente veio uma tempestade e assolou a sua casa. Deus tem algo novo para fazer. Deus tem um milagre para realizar. Deus tem uma porta para abrir. Deus tem uma unção nova para derramar sobre a sua vida. Mas você precisa confiar no poder de Deus, aleluia. Eu vou repetir 3 coisas que nós precisamos aprender nesse tempo. Eu estou falando dessa pandemia, dessa doença terrível que está assolando. 3 coisas, preste atenção. Primeiro,
Aproveita essa tempestade para experimentar milagre. Aproveita. Aproveita. Segunda coisa, aproveita essa tempestade para amadurecer a sua fé. Jesus perguntou para os discípulos: vocês ainda não têm fé? Vocês andam comigo e não têm fé? Amadureça a fé, aprenda a confiar. Aprenda a ter fé em Deus. Para de desespero. Para de desespero. Aprenda a confiar em Deus. Terceiro, aproveita a tempestade para aprender algo novo de Deus. Deus tem coisas novas para fazer na sua vida. Deus quer revelar algo novo para você.